Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Como a gente estava falando ontem de condição, a gente concluiu condição como elemento acidental do negócio jurídico. Hoje nós vamos falar do termo, ainda como elemento acidental do negócio jurídico, termo e do encargo, tá? Se por acaso eu estiver acelerando demais, vocês me avisem para diminuir a velocidade, tá? Tipo CREO, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Uma definição interessante de termo como elemento acidental do negócio jurídico é que o termo é um elemento acidental do negócio jurídico que vincula os seus efeitos a um evento futuro e certo, ou de outra forma, é um acontecimento futuro e certo que suspende a eficácia do ato negocial. Mas tem uma diferença interessante em relação à condição, porque o termo não prejudica a aquisição. Então, na verdade, você não tem prejuízo da aquisição, porque o termo é certo. Então, você já adquire o direito desde quando você convenciona um negócio a termo. Por quê? Porque só vai ficar suspensa, na verdade, o termo só vai ficar suspenso, na verdade, o exercício do direito, mas não a aquisição desse direito. E por que a gente tem essa diferença entre termo e condição? Porque na condição há uma incerteza que pode não se verificar. Quer dizer, se, por exemplo, a condição não for implementada, nós vamos chegar na situação em que, se ela for suspensiva, o negócio nunca vai gerar efeitos. No termo, não. Como ele vai ser implementado, como ele vai acontecer, porque ele é certo, nós não temos aqui, então, uma possibilidade, ou a suspensão, melhor dizendo, da aquisição do direito. Porque, conforme o artigo 131, o termo suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Sendo o termo um acontecimento certo, não existe o estado de pendência, não se cogitando de retroatividade, que existe apenas no negócio condicional. Por isso, o titular do direito a termo pode sobre ele exercer todos os atos de conservação. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que eu tenho um direito a termo, ele já é um direito meu. Lembra daquela ideia do direito futuro? Ele é um direito futuro, mas que vai depender apenas de ingressar ou não na minha esfera patrimonial do acontecimento certo, do momento certo do acontecimento. Logo, quando nós falamos termo, nós estamos nos vinculando a um acontecimento futuro e certo. Não se esqueçam dessa diferença, tá? É uma diferença fundamental entre termo e condição. E para ficar bem bacaninha, a gente pode dizer o seguinte, um exemplo de termo para a gente nunca esquecer é a morte. A morte é um termo, porque ela vai acontecer. Embora a gente esteja caminhando aí, e alguns dizem que nós vamos caminhar para não mais morrer, a verdade é que, enquanto ainda existir a morte, nós podemos considerar que a morte, ela é um termo, porque todos nós, tudo que é vivo, um dia morre. Então, nós podemos considerar, embora nós não saibamos o quando, nós podemos considerar a morte como um termo. Tá? Importante, o termo por suspender o exercício do direito assemelha-se à condição suspensiva, que produz tal efeito, quer dizer, você fica suspenso, suspende a eficácia, né? Dela se diferencia porque a condição suspensiva, além de suspender o exercício do direito, suspende também a sua aquisição. Quer dizer, no termo, nós não temos a suspensão da aquisição, como eu disse há pouco. Além disso, o evento da qual depende a eficácia do negócio na condição suspensiva é incerto, como eu já disse há pouco. O termo inicial, dispõe o artigo 135, e final, ao termo inicial e ao termo final, dispõe o artigo 135, aplicam-se no que couber as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho a possibilidade de aplicar naquilo que for compatível as disposições que nós demos, que nós estudamos acerca da condição. Então, naquilo que for compatível, nós podemos aplicar aquilo que nós estudamos acerca da condição. Muito bem, existem algumas espécies de termo. Então, vamos falar delas. Espécies de termos.
Tem o termo convencional, que é aquele estabelecido pela vontade das partes. Se é convencional, nós falamos que é o termo que decorre da vontade das partes. Ele é inserido no contrato pela vontade das partes. Tem o termo de direito, que é aquele que decorre da lei, quer dizer, o termo que o legislador assim estabeleceu, um momento definido para você se manifestar, ou um termo final para que você se manifeste, sob pena de sua manifestação ser considerada aceitação, renúncia, por exemplo. Termo de graça consiste na dilação do prazo concedido ao devedor. Aqui, pessoal, a gente tem que pensar de uma forma interessante, porque quando o credor concede um termo, concede um prazo maior, concede um lapso maior para o devedor, nós chamamos que esse termo é um termo de graça. Por quê? Porque ele dá um benefício ao devedor. Afinal de contas, quando vence uma dívida, o devedor é obrigado a cumprir, a adimpli-la, e se ele tiver mais tempo para cumpri-la, ele vai, de certa forma, ganhar, porque ele vai deixar, eventualmente, de pagar multa, de pagar juros, enfim, algumas incidências que podem ser apostas no negócio jurídico. Termo certo, quando há um momento definido, a tal hora, a tal dia, no final da primavera, no final de um determinado período, nós temos o momento definido. Então, nós chamamos esse termo de termo certo. O termo vai ser incerto quando nós nos referimos não a uma data fixada, mas nós deixamos que a coisa aconteça ou que flua num determinado período. Por exemplo, a gente poderia pensar que fazia 120 dias que não chovia, e a gente poderia pensar lá atrás de firmar uma obrigação para quando chover, lá no início da seca, né? Então, poderíamos firmar isso? Poderíamos. Nós sabemos que um dia vai chover, nós não sabemos quando. Então, nós temos aí uma situação de termo incerto. Ele vai acontecer, mas nós não sabemos quando. Assim como a morte. A morte vai acontecer, mas nós não sabemos quando. Existe o termo inicial. O termo inicial é chamado dies a quo. É o momento em que se inicia algo. É o momento em que vai se iniciar algo. O termo inicial, ele também é considerado suspensivo. Por quê? Porque se eu, num contrato, uma obrigação, num determinado período aqui, para que comece a gerar efeitos a partir daqui, por exemplo, um pagamento a prazo, esse período aqui, nós falamos que está suspensa a eficácia, não está gerando efeitos. Então, nós temos aqui um momento em que ele vai gerar efeito. É o momento inicial, é o dies a quo. E nós temos o chamado termo final, que é o dies ad quem, que é o termo resolutivo. Por exemplo, o momento em que vai encerrar. Vamos pensar aqui que nós temos um contrato de aluguel, e aqui vai se encerrar. Aqui nós chamamos dies a quo, e aqui nós chamamos dies ad quem. Quer dizer, um termo inicial, quando inicia aquele negócio, os efeitos daquele negócio, e um termo final, quando se encerram aqueles efeitos. Tá? Então, nós temos algumas expressões ou algumas espécies de termo. Importante falar para vocês, já que a gente falou entre o dies a quo e o dies ad quem, que o lapso temporal entre o dies a quo e o dies ad quem, portanto, esse lapso temporal aqui, nós chamamos de prazo. Tá? Então, se nós formos definir prazo, prazo é o lapso temporal entre o dies a quo, ou seja, entre o termo inicial, e o termo final. Então, prazo é o tempo que leva entre o termo inicial e o termo final. Por exemplo, dies a quo, o momento que iniciou a aula. Dies ad quem, o momento que se encerrou a aula. Prazo, o tempo que nós ficamos aqui envolvidos conversando acerca dos elementos acidentais do negócio jurídico. Tá? E o legislador, o Código Civil de 2002, estabelece algumas regras específicas acerca do termo e acerca do prazo.
Olha o que dispõe o artigo 262. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Aqui funciona assim, ó, se nós pensarmos 10 dias a partir do dia 23, então, ó, 10 dias a partir de 23 de setembro. Então, ó, 10 dias a partir de 23 de setembro. Como que nós vamos contar este prazo? Nós vamos contar 24, 25, 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ou 31 não tem, 1, 2, 3. 3 de outubro vai ser o nosso dias ad quem, tá certo? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, exato. 3, esse é o lapso temporal considerado de 10 dias a partir do dia 23. Por quê? Porque a gente exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Quer dizer, computa-se os prazos, incluído o dia do vencimento. Então, eu tenho até o dia 3 para, por exemplo, quitar uma dívida. Aqui vocês vão ver no semestre que vem, em obrigações, algo que é muito interessante, que é o seguinte: a dívida vence no dia 3. Aí vocês vão falar assim, mas eu preciso pagar no estabelecimento do credor, por exemplo. Logo, o estabelecimento fica aberto até qual horário? Até às 6 horas. Então, eu tenho que pagar até às 6 horas do dia 3. Eu não posso pagar às 10 horas ou às 11 horas. Por quê? Porque aí eu já vou estar em mora, porque ninguém vai ser obrigado a esperar você para receber, tá? Importante aqui, exclui o dia do começo, inclui o do vencimento. No direito penal, especialmente em relação às prisões, é diferente. Se o sujeito é preso às 11 horas e 58 minutos de um dia, aquele dia que ele foi preso, mesmo que foram 2, 3 minutos, 1 minuto que ele ficou preso, que ele foi preso, na verdade, computa como o dia da prisão. Então, inclui o dia do começo e exclui o dia do final. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Quer dizer, vamos supor que dia 3 fosse feriado, ou fosse domingo. Quando seria prorrogado? Fosse domingo, e segunda-feira fosse feriado. Dia 3 é domingo, segunda-feira, dia 4 é feriado. Então, computa-se, não vai vencer aqui, computa-se, então, no próximo dia, só que como é feriado, esse débito vai vencer no dia 5 do 10, tá? Fazendo uma suposição de feriado. É isso que estabelece o parágrafo 1º. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Por que em qualquer mês? Porque existem dias com 31 dias, ou existem meses com 31 dias, existem meses com 30 dias, e existem meses com 28 dias. Mês com 28 dias. Então, o meado, ou no meado de fevereiro, por exemplo, é sempre o 15º dia. Tá? Se vencer no meado de fevereiro, por exemplo, em meados de fevereiro, por exemplo, e no meados de fevereiro for carnaval, não tem expediente, não é dia útil, prorroga-se de acordo com o parágrafo 1º. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Isso aqui quer dizer o seguinte: se vocês vincularem uma obrigação para pagar no dia 23 de setembro, em 3 anos, em 3 parcelas anuais, essas parcelas vão vencer dia 23 de setembro de 2021, 23 de setembro de 2022, 23 de setembro de 2023. Vamos colocar mais uma que vai ser o último ano de faculdade de vocês. 23 de setembro de 2024. Perceba que bacana. Nós estamos aí, então, lembrando que quando a gente fala de ano, ele vence no mesmo dia do ano subsequente. No mês, a mesma coisa. Por exemplo, dia 23 de setembro, que é o nosso dia de hoje.
com 30 dias, vence dia 23 de outubro. 3 meses para pagar a partir de 23 de outubro, perdão, 23 de setembro, outubro, novembro, dezembro, 23 de dezembro. 4 meses a partir de 23 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 23 de janeiro de 2021, que até lá não tem mais pandemia. Os prazos fixados por hora contar-se-ão minuto a minuto. Aqui a situação é a mesma coisa, são pouquíssimos os prazos que são fixados em hora no nosso ordenamento jurídico. Tem alguma coisa na legislação eleitoral, tem alguma coisa no juizado especial, para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, se é contado 24 horas, você foi intimado às 18 horas, por exemplo, e 10 minutos, você vai ter até as 18 horas e 10 minutos do dia subsequente. Tá? Você tem com o prazo em horas que se conta minuto a minuto. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e, nos contratos, em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se o teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. O artigo 133 estabelece uma regra de interpretação, quer dizer, nós vamos interpretar os prazos, presumidamente, em favor do herdeiro e favor do devedor. Aqui também é um favor do princípio favor debitóris, quer dizer, você vai sempre ter que executar o devedor da maneira menos gravosa, se você tiver várias maneiras de executá-lo. E o que o legislador civil estabelece? Ele diz o seguinte: nessas hipóteses de testamento e de contratos particulares, de instrumentos particulares, a presunção é de que o prazo é estabelecido em favor do herdeiro e em favor do devedor, exceto nas circunstâncias com relação ao devedor, naquelas circunstâncias em que se estabeleceu em benefício do credor ou de ambos os contratantes, porque aí nós temos que pensar que o prazo favorece o credor, porque assim eles assim estabeleceram, de acordo com a interpretação que se faz do instrumento. Os negócios jurídicos entrevivos, a gente já viu quais são eles, que tipo de negócios são eles, dentro daquela classificação. Sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. O que quer dizer isso? Se eu contrato algo com alguém e não estabeleço prazo, esse negócio meu é de execução instantânea, ele deve ser feito, deve ser pago à vista. Por quê? Porque eu não estabeleci prazo. E se eu não estabeleci prazo de execução, se eu não estabeleci um prazo de fixação para execução, eles são exequíveis desde logo, são, portanto, tratados para pagamento à vista, a não ser que a execução demande a realização em outro lugar ou depender de tempo. Por exemplo, eu não posso exigir de um empreiteiro que eu contratei que ele cumpra a obra sem dar prazo, porque isso depende de tempo, Um produto manufaturado, por exemplo, uma selaria que vai construir uma cela, enfim, depende da realização do produto, portanto, esse tipo de negócio, ele não é um negócio que se estabelece de imediato, portanto, eu não posso executá-lo, exigir de imediato. Aí nós chegamos no segundo elemento, ou no terceiro, na verdade, elemento acidental do negócio jurídico, que é o modo ou o encargo. O modo ou encargo ele é muito diferente da condição e do termo. No modo ou encargo, nós temos uma determinação acessória do negócio jurídico que impõe ao beneficiário um ônus a ser cumprido em prol de uma liberalidade maior, segundo Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona. Ou seja, é uma determinação imposta pelo autor da liberalidade que a restringe. Doações, testamentos, promessas de recompensa não pode ser aposta em negócios onerosos, pois nesse caso se equivaleria à contraprestação. Então, nós falamos da seguinte situação: quando nós pensamos no encargo ou modo, nós damos a alguém algo para que alguém faça
algo nesse objeto que foi doado. Liberalidade aqui, pessoal, é uma doação, é um testamento, é um negócio gratuito, é um negócio que não exige, que não tem uma desvantagem para outra parte. Só uma parte tem vantagem. Lembra que a gente viu isso lá na classificação? Então, toda vez que eu faço uma liberalidade, eu posso fazê-la de forma pura e simples. Ou eu posso fazer com encargo ou modo. Por exemplo, se eu der um terreno para que você construa nesse terreno um escritório de advogado, ou para que você construa nesse terreno uma casa para cachorros de rua, enfim, faça alguma outra situação. Enfim, nós temos aqui a hipótese de modo ou encargo. Eu deixo a você, mas com a condição, com o encargo, melhor dizendo, para que você faça algo, para que você tenha aí dê a esse algo que eu estou te dando uma destinação específica. A característica mais marcante do encargo ou modo é que ela é obrigatória, podendo o seu cumprimento ser exigido em ação cominatória. Se eu dou a alguém e esse alguém não faz o encargo da forma como eu sugeri, da forma como eu recomendei, essa doação pode ser revogada, ou seja, ela pode ser desfeita, posso voltar a ser o proprietário daquele bem, e se eu não tiver morrido, pode o Ministério Público mesmo executar, a depender do tipo de encargo, do tipo de modo que eu determinei nessa doação. Se liga numa situação importante, que o encargo ou modo não se confunde com o ônus. O ônus, na verdade, não constitui uma obrigação que é devida a alguém. Portanto, ele é incoercível, embora necessário para a validade do ato pretendido. O ônus, na verdade, ele vem embutido na obrigação ou na relação jurídica negocial que eu executo, o que eu realizo. Por exemplo, quando eu adquiro um imóvel, eu tenho que levar esse imóvel a registro para considerar-me dono dele. Portanto, para me considerar dono dele. Portanto, isso é um ônus por ser proprietário da coisa. Logo, eu estou diante de um ônus e não de um encargo, tá? De um encargo ou modo. Professor, então o ônus é quando eu tenho que registrar? Só uma dúvida mesmo. Esse é o exemplo. O ônus, na verdade, ele decorre da propriedade ou da vinculação que você tem com a coisa. Não necessariamente o registro é um exemplo que eu dei, tá? Mas, por exemplo, a obrigação o ônus que você tem de pagar imposto, você tem um ônus, uma obrigação que decorre da coisa, decorre da sua propriedade. Você não é um encargo, não é um modo, na verdade você tem que pagar fazer esse tipo de vinculação. O ônus decorre da coisa, ele não é estabelecido pela liberalidade. Na liberalidade, melhor dizendo. Beleza? Tudo bem? Respondi? Beleza, professor. Obrigada. Olha o que dispõe o artigo 553 do Código Civil. O donatário é obrigado, o donatário é aquele que recebe a doação. Donatário é quem recebe a doação. Doador é aquele quem faz a doação. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução depois da morte do doador, se este não tiver feito. Quer dizer, então imaginem vocês que eu dou um terreno para vocês, para que você construa nele o seu escritório. Se você não construir o seu escritório, eu posso executar e desfazer aquela doação. Olha só, desfazer a doação. E se for, por exemplo, para construir um imóvel a benefício da coletividade, nós estaríamos diante de uma situação em que, se você não fizer,
o Ministério Público pode exigir que você faça esse encargo ou essa construção que ficou estabelecida. Dispõe o artigo 136, o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Perceba que ele foge da condição e foge do termo. Nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente, como condição suspensiva. Aí seria a situação assim, te dou o terreno, mas você vai só ter a propriedade desse terreno quando e se construir um determinado objeto. Perceba que eu coloquei quando e se construir um determinado objeto, esse encargo, na verdade, é um encargo condicional. Então, nós temos a hipótese aqui que é possível eu transformar o encargo em encargo condicional, que vai suspender a aquisição e o exercício, e pode suspender, inclusive, o exercício do direito, tá? Se o beneficiário morrer antes de cumpri-lo, a liberalidade prevalece, mesmo se for instituída causa-morte. Se o encargo não for cumprido, a liberalidade poderá ser revogada. Quer dizer, se aquele que recebeu a liberalidade morrer, não tem importância, o encargo prevalece, os seus herdeiros são obrigados a cumpri-lo, porque aquela liberalidade, aquele bem, ele decorre, na verdade, de uma concessão, de algo que foi dado a ele, de algo que foi atribuído a ele sem que haja uma contraprestação, uma desvantagem patrimonial. Portanto, os seus herdeiros terão que cumprir aquele encargo. O encargo se difere da condição suspensiva, porque nesta há um impedimento da aquisição do direito, já disse isso, enquanto naquele nem a aquisição nem o exercício são suspensos. A condição é suspensiva, mas não coercitiva. Outra diferença, ninguém pode ser obrigado a cumprir condição. O encargo, ele é coercitivo, mas não é suspensivo, quer dizer, ele não suspende o exercício do direito, você não há impedimento da aquisição do direito e nem do exercício do direito. Na condição suspensiva, você sequer tem o direito, né? Você não tem o direito e fica suspenso o exercício também. Então, você tem a hipótese de diferença de condição suspensiva para o encargo. O encargo difere também da condição resolutiva, porque não conduz por si só à revogação do ato. Lembra, na condição resolutiva, vai gerando efeitos, implementada a condição, cessam os efeitos. O instituidor do ato poderá ou não propor ação revocatória, cuja sentença tem natureza desconstitutiva e não terá efeito retroativo. A condição resolutiva se opera de pleno direito, resolvendo automaticamente o direito a que ela se opõe. O pronunciamento judicial terá efeito meramente declaratório. A hipótese aqui é a seguinte: no encargo, quando eu faço uma liberalidade com um encargo, e o donatário, o beneficiário da coisa, não realiza o encargo, por exemplo, construir algo, fazer algo, enfim, qualquer coisa nesse gênero, se o beneficiário não constrói aquilo que eu determinei que ele fizesse, eu posso ter dois caminhos. Quais dois caminhos? Eu posso ou revogar ou deixar por isso mesmo. Então, eu posso dizer, olha, como você não fez, me dá aqui de volta, eu quero de volta, porque você não fez aquilo que eu falei que era para você fazer. Ou então eu posso simplesmente, não fez, dane-se, deixa com ele aquela coisa mesmo, não vai me fazer falta e fica por isso mesmo. Já na condição resolutiva, não. A implementação, havendo a implementação do evento futuro e incerto, portanto, tornando-se certo o evento, encerra-se, resolve-se o negócio. Consequentemente, não tem mais efeitos, não vai mais gerar efeitos. Portanto, há aí uma diferença importante quanto ao encargo e à condição resolutiva. Considera-se não escrito, estabelece o artigo 137, o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Então, quer dizer, quando o encargo é impossível ou ilícito, ele considera-se não escrito, a não ser que esse encargo seja decorrente do motivo determinante, ou constitua o motivo determinante. Foi por conta do encargo que eu fiz a liberalidade.
Então, se for por conta do encargo que eu fiz a liberalidade, aí há uma hipótese de que há uma invalidade do negócio. A liberalidade não vai gerar efeitos. Por quê? Porque o encargo que eu estabeleci e que determinou a liberalidade, que foi o motivo que fez com que eu fizesse essa liberalidade, ele é, na verdade, ilícito ou ele é impossível. Consequentemente, ele invalida o negócio. É possível esse efeito porque o encargo é cláusula anexa ao negócio, cuja aquisição e exercício do direito a que visa dependem do seu cumprimento. É um elemento acidental, por isso é uma cláusula anexa. Sendo o motivo determinante do negócio, seu defeito contaminará todo o negócio. Exemplo, a doação de um imóvel feita para que o donatário nele mantenha casa de prostituição, atividade ilícita. Se esse for o motivo determinante, a finalidade específica da liberalidade será invalidado o negócio. Então, imagina porque eu vou dar um imóvel porque você está sem imóvel para exercer a exploração de casa de prostituição, por exemplo. Você é um rufião, pratica o crime de rufianismo, e aí, por conta disso, eu vou te dar esse imóvel, para você construir lá uma casa de prostituição. Nessa hipótese, nós temos uma situação invalidante do negócio jurídico, porque o encargo em si, ele é ilícito. Ele é ilícito e, consequentemente, ele não se presta a essa finalidade. E assim, pessoal, nós encerramos, deixa eu ver se faltou, não, assim, pessoal, nós encerramos os elementos acidentais do negócio jurídico. Falamos da condição ontem e hoje falamos do termo e do encargo ou modo. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão.